26 de abril de 1986, os operadores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, realizaram um experimento com o reator número 4. A intenção inicial era observar o comportamento do reator nuclear quando utilizado com baixos níveis de energia. Contudo, para que o teste fosse possível, os responsáveis pela unidade teriam que quebrar o cumprimento de uma série de regras de segurança indispensáveis. Foi nesse momento que uma enorme tragédia nuclear se desenhou no leste europeu. Entre outros erros, os funcionários envolvidos no episódio interromperam a circulação do sistema hidráulico que controlava as temperaturas do reator. Com isso, mesmo operando com uma capacidade inferior, o reator entrou em um processo de superaquecimento incapaz de ser revertido. Com o ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, o material radioativo disseminado naquela ocasião era assustadoramente 400 vezes maior que o das bombas utilizadas no bombardeio às cidades de Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomava conta da cidade ucraniana de Pripyat. Ao terem ciência do acontecido, autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza composta por 600 mil trabalhadores. Nesse mesmo tempo, helicópteros eram enviados para o foco central das explosões com cargas de areia e chumbo, que deveriam conter o furor das chamas. Além disso, foi necessário que aproximadamente 45 mil pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. Apesar de todos esses esforços, estudos científicos revelam que a população atingida pelos altos níveis de radiação sofre uma série de enfermidades. Além disso, os descendentes dos atingidos apresentam uma grande incidência de problemas congênitos e anomalias genéticas. Por meio dessas informações, vários ambientalistas se colocam radicalmente contra a construção de outras usinas nucleares. O alto nível de radiação afetou as regiões no entorno da usina, chegando a uma área de 100 mil km², afetando a cidade que abrigava os trabalhadores de Chernobyl, construída para essa função em 1970. A orientação para os moradores deixarem suas casas só veio 30 horas após o acidente. Os habitantes tiveram 40 minutos para pegar os itens de maior necessidade e sair da cidade. Eles foram avisados que poderiam voltar em 3 dias. A área, porém, passou a fazer parte da zona de exclusão estabelecida no entorno da usina e Pripyat virou uma cidade fantasma.
Os soviéticos tentaram esconder o acidente, mas os níveis de radiação foram detectados em outros países. A primeira notícia sobre a explosão saiu no dia 29, na Alemanha, 3 dias depois do ocorrido. A usina chegou a continuar em funcionamento com turnos menores e passou por 2 princípios de incêndio, em 1991 e 1996. Em níveis inferiores, mas não em quantidades radioativas substanciais desprezíveis, foram detectadas contaminações em todo o continente europeu, da Escandinávia ao Mediterrâneo e na Ásia. Apesar da seriedade e extensão geográfica documentada da contaminação causada pelo acidente, a totalidade de impactos em ecossistemas, saúde humana, desempenho econômico e estruturas sociais continua desconhecida. O relatório de 2005 da Agência Internacional de Energia Atômica estimou que 4.000 mortes adicionais resultariam do acidente de Chernobyl. As mais recentes estatísticas publicadas indicam que só na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia o acidente resultou em cerca de 200.000 mortes adicionais entre os anos de 1990 e 2004. Os dados disponíveis revelam um alcance considerável em estimativa de mortalidade adicional resultante do acidente de Chernobyl. Estima-se para os próximos anos milhões de pessoas, servindo para destacar as imensas incertezas ligadas ao conhecimento de todos os impactos do desastre. Quatro grupos de população tiveram os efeitos de saúde mais severos. Em primeiro lugar, os trabalhadores da limpeza, incluindo civis e militares, designados a continuar com as suas atividades e construir a camada protetora para o reator, chamada de escudo. Em segundo lugar, o pessoal evacuado de regiões perigosamente contaminadas num raio de 30 km ao redor da usina. Em terceiro lugar, os residentes das regiões menos, mas ainda perigosas, contaminadas. E por último, as crianças nascidas em famílias de qualquer um dos 3 grupos anteriores. A exposição dos sistemas respiratórios humanos aos materiais radioativos liberados pelo acidente de Chernobyl aconteceu através de 2 caminhos. Nas fases iniciais da liberação radioativa, a formação de partículas quentes, líquidas e sólidas em diferentes tamanhos, junto com radionuclídeos em forma gasosa, significou que o caminho da aspiração era o mais significativo. Subsequentemente, a irradiação externa do material depositado foi considerada a rota mais significativa de exposição do sistema respiratório. O governo soviético admitiu 15.000 mortes, enquanto organizações não governamentais calculam 80.000. Segundo números oficiais, 2,4 milhões de ucranianos sofrem de problemas de saúde relacionados ao acidente. Ainda hoje, 30 anos depois, 6% do PIB ucraniano é destinado aos efeitos da tragédia, como o pagamento de indenização às vítimas. Um museu foi construído na capital Kiev para lembrar Chernobyl e as pessoas afetadas pela radiação.